Conexão Líder está no ar nesta sexta-feira e hoje um programa especial. Estamos recebendo aqui o Dr. Nilo Marques Júnior, ele que é o juiz eleitoral e veio conversar com a gente, contar um pouco, né, como é o bastidor da política também em termos de organização. Quando a gente chega lá para votar, a urna está no lugar, já estão lá os mesários, tudo acontecendo, fluindo. A gente tem que entender que para isso poder acontecer, tem muita gente trabalhando e muita reunião, muito acerto para que a coisa possa fluir e muita responsabilidade. Até porque a gente vive num país onde as urnas já chegaram a ser questionadas, né, se elas realmente são lícitas ou não. Doutor Nilo, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder. É um prazer recebê-lo aqui, uma grande honra. E para a gente é muito importante a gente entender um pouco esse processo. A gente chegou a participar de algumas reuniões lá, onde conversou com os candidatos, com os representantes de partidos e deixou tudo muito bem orientado. Isso que você acabou de falar agora ajudou bastante, Badalro, sabe? Que o processo eleitoral, ele não é só votar. Existe o antes, o durante e o depois. O antes e o depois são os procedimentos que dão mais trabalho. Por quê? Porque no antes, você tem que preparar todos os pré-candidatos, preparar os candidatos, eles têm que fazer o registro de candidatura, os partidos têm que fazer os registros. Então, assim, é uma documentação muito grande que se apresenta para a Justiça Eleitoral num espaço de tempo muito curto. Então, a gente tem 40 a 45 dias para quê? Para analisar toda essa documentação e efetivar o registro de candidatura, certo? Então, o que acontece? O candidato chega lá e apresenta o registro de candidatura. A gente começa a analisar, de repente vem uma denúncia, que ele foi preso, que ele respondeu a um processo, que o dinheiro que ele ganhou da campanha não prestou conta na campanha passada, a gente tem que analisar isso tudo e às vezes tem que indeferir aquele registro de campanha. Então, assim, o antes da votação também é muito trabalhoso e aí tem que ser coisa muito rápida, porque a Justiça Eleitoral são 45 dias de campanha para a eleição e mais 60 dias para diplomação, vamos colocar dessa forma. Então, tudo tem que ser, assim, 24 horas, 36 horas. Né? Apresentou uma representação, a gente tem que analisar, mandar defender, o réu apresenta a defesa, o promotor manifesta, isso tudo em 3, 4 dias. Então, assim, a Justiça Eleitoral, ela é muito corrida. No dia da eleição, foi tranquilo. Por quê? Porque o pré-eleição, com aquele workshop que a gente fez lá no Intercind, né, quero até agradecer o Intercind por ter cedido o lugar para a gente, com a equipe do cartório eleitoral, que também é uma equipe fantástica, pessoa super, hiper dedicada, a gente conseguiu prepará-los e passar todas as informações, o que pode e o que não pode. Então, esse processo pré-eleição correu muito bem. Dia das eleições, foi a eleição mais tranquila que eu já fiz até hoje na minha carreira profissional de juiz. Por quê? Porque os candidatos foram bem preparados e a comunidade hoje está bem consciente do que fazer, como fazer. Então a gente praticamente não teve problema. Tirando algo que tem que ser revisto, até comentei outro dia, que seria essa questão de aglomeração com camisa de partido. É impossível você controlar isso numa cidade pequena. Belo Horizonte, Juiz de Fora, uma cidade... Até o Bar a gente consegue. Mas Guidoval, onde que praticamente a eleição é Flamengo e Fluminense, Fla-Flu. Verdade. Duas camisas. Como é que você vai controlar isso? Então o TSE tem que rever isso. Por quê? Porque isso causa para nós um trabalho e a gente passa por bobo, vamos colocar dessa forma. Porque a gente chega, espalha o bolinho. Você dá a volta no quarteirão, ao bolinho lá de novo. E aquilo não afeta em nada o transcorrer da eleição. Por quê? Porque a pessoa está com a camisa, mas ela está tranquila, não está manifestando. Não manifestando, não tem problema. Certo. Você citou Guidoval. Guidoval foi uma das cidades que, se teve alguma questão que chamou atenção, foi Guidoval, que ficou um pouquinho mais quente do que as outras, né? Mas nada sério ou grave também, não. Guidoval e Tocantins foram as únicas cidades que teve esse probleminha. Mas assim, é só a aglomeração. Não teve ofensas, não teve briga, não teve guerra nada. De bandeira. Não teve nada disso. Só foi mesmo a aglomeração e a gente, dentro do possível, a gente conseguiu controlar. Mas é algo que a gente perde tempo, né, desnecessário. Sendo que não seria necessário a gente pegar a polícia, pegar o pessoal do cartório para espalhar bolinho desnecessariamente. Se tratando de Ubá, a cidade, o município é conhecido como um dos que tem a eleição mais tranquila, né? A eleição de Ubá sempre é muito tranquila, até do ponto de vista dos candidatos, também do eleitor.
Tinha época de eleição em Ubá que parecia que nem estava em processo eleitoral. A gente vê. Essa ainda teve bastante aqueles banners de rua. Aqueles banners, né? Esses banners também que uma época estavam proibidos, dessa vez voltaram. Mas tinha uma questão que tinha que recolher. Como é que funciona a questão desse banner em praças? Justamente o seguinte, tem que se colocar de 6 às 22 horas. Certo. Aí você é autorizado a colocar, mas tem que colocar e tirar todo dia. A gente não ficou se apegando a essas questões, porque qual a diferença que faz eu colocar 6 horas e tirar as 10, ou ele ficar naquele ponto a noite inteira? Tá todo mundo rindo, não altera nada. Então, assim, a gente não ficou muito extremista com essa questão, a gente conversou com os partidos e a gente acabou deixando a coisa fluir de uma forma mais tranquila. Não incomodou ninguém, não estava no lugar errado, não estava impedindo passagem de pedestre, estava dentro do padrão. A gente não incomodou com isso. E a eleição de Ubá fluiu tranquila. Domingo, um dia de eleição, assim, eu rodei pela cidade o dia inteiro praticamente, parecia tranquilo, parecia, igual você falou, parecia que não estava tendo eleição. Ela é silenciosa, né? Justamente. O eleitor hoje, ele é aquele cidadão que ele 10 dias antes da eleição, ele já sabe quem que ele vai votar. Tanto que hoje você quase não vê mais derrama de santinhos, aquela coisa toda. Porque ninguém chega lá na hora da eleição, quem achou pegar... Isso era não 20 existe anos. mais. Hoje não existe mais. Principalmente com a liberação da internet para fazer campanha eleitoral. Verdade. Hoje o WhatsApp é o maior instrumento de campanha eleitoral. Então, assim, todo mundo já foi votar com o santinho na tela do computador. Verdade. Tanto que eu cheguei numa sessão, um rapaz lá falou, não, digitei aqui, tá errado, a urna não tá mostrando aqui, que eu digitei, não tá aparecendo o número do meu candidato. Eu tinha acabado de chegar na sessão, falei, você tem certeza que tá digitando o número certo? Tenho. Tá até no meu celular ali. Eu falei, pega lá o celular. Aí foi lá, pegou, olhou, realmente estava digitando o número errado. Entendeu? Então, assim, ele já tinha levado o santinho. Então, as pessoas hoje levam mesmo, já vão sabendo em quem que elas vão votar. Certo. Uma grande diferença dessa eleição que não foi permitido visitar fábricas, né, os candidatos visitarem fábricas, entrarem nas fábricas para pedir votos, né? Como que o senhor chegou a essa conclusão e fazendo a avaliação? O senhor acha que foi positivo ou tem que ser assim mesmo? Eu achei que foi muito positivo. Por quê? Porque o TSE ele primou pelo princípio da igualdade. De oportunidade entre os candidatos. Então, se eu conheço o dono de uma fábrica, que ele tem 500 candidatos, ou quer dizer, 500 funcionários, né? Eu já tenho ali pelo menos 150 votos. Certo? Vão colocar dessa forma. Então, ele oportuniza a mim ir lá e fazer minha campanha, mas não te oportuniza. Isso é igualdade? Não. Princípio da oportunidade de campanha é a mesma? Não. Então, o TSE, ele interpretou a resolução 23.610, salvo engano, nesse sentido, que você não pode usar fábricas, templos, igrejas, não pode, essa coisa. Porque há umas 2 ou 3 eleições atrás, a campanha dentro de igreja estava absurda. Sim. Estava absurda. E em fábrica é a mesma coisa. Então, para trazer a igualdade de oportunidade a todos os candidatos, isso foi proibido. Entendi. E já acaba gerando polêmica, né? Porque o pessoal achava que a eleição de Ubá era mais barata de se fazer, porque não precisava ter comício, era concentrado nas fábricas, todo mundo visitava a fábrica, já estava ali o eleitor. Mas não era todo esperando. mundo, né? Era só os amigos do dono da fábrica. Geralmente os donos da fábrica acabam recebendo todo mundo, né? Mas assim, pra não ficar mal com ninguém. Mas não dá para receber todo mundo, que, por exemplo, você vereador tem... não, né? Justamente. Vereador, você tem 200 candidatos a vereador. Ele vai parar 200 dias na fábrica dele? Não tem jeito. Não tem jeito. O vereador ele tem que ir naquele bonde do prefeito. Quando vai o prefeito, é que eles vão o grupinho ali. Aliás, fica a dica pro candidato a vereador, viu? O candidato a vereador que fica andando atrás do candidato a prefeito não elege não, tá? Muito difícil. Em um ou outro evento que teve candidato a vereador, que eu só vi ele andando atrás do prefeito. A maioria não se elegeu. Porque ele tem que fazer a dele, né? Cada um tem que cuidar do seu. É igual eu falo lá no workshop, cada um cuida do seu umbigo. Se você fizer a sua campanha, você consegue. Se você não fizer, você não consegue. E além do mais, assim, não é só isso, né, Badaró? São 11 cadeiras. Só 11 que vão ganhar. Agora 15, né? Agora 15. Então, assim, só 15 que vão ganhar. A pessoa tem que entrar para a política sabendo que ele vai concorrer, vai disputar. A certeza não é clara.
E muita gente acaba se decepcionando, porque o cara fala, eu conheço tanta gente, eu tenho um grupo de WhatsApp que tem 800 pessoas. Então, não adianta nada, tem toda uma avaliação que tem que ter de serviço prestado, uma base de apoio, às vezes uma questão financeira também para a campanha, para contratar pessoas para trabalhar. Lógico, e aquela situação, eu falei isso antes das eleições, o cara tem lá 5 mil seguidores. Aí eu falei, agora eu quero ver se ele tem 5 mil votos. Não adianta. Não adianta, não é a mesma coisa. É bem difícil. Gente, o voto é um negócio muito difícil. E tem cidades, conforme a gente viu aqui, o prefeito perdeu por causa de um voto, né? De um voto. Entendeu? Um voto. Eu empatei uma vez para vereador. Que empatou e aí o mais velho vai. Foi minha vez. Foi quando eu fui candidato com o doutor Valadão. Ele entrou porque era mais velho. Entendeu? Mas faz parte Faz parte da disputa. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta conversando com o juiz eleitoral, o doutor Nilo Marques. Você sabia que a programação da Rádio Líder FM também está disponível na Alexa? É só você pedir. Alexa, ouvir Líder FM Ubá. Bem-vindo à Rádio Líder FM Ubá 103.5. Pronto, agora você tem a nossa programação em qualquer lugar do mundo, também pela Alexa. Estamos de volta com o programa Conexão Líder, hoje especial, recebendo aqui Dr. Nilo Marques Júnior e falando sobre o processo eleitoral, né? Doutor, passando aí a eleição, tem agora a prestação de contas. A gente está na fase da prestação de contas, né? Até que dia que pode ser feita a prestação de contas? E você acha que vai correr tudo bem também? Inclusive, a pessoa pode perder um mandato se não prestar corretamente, Justamente. Né? A prestação de contas ela tem que ser entregue até dia 5 de novembro. E a diplomação até dia 19 de dezembro. Ou seja, a gente vai ter ali praticamente 45 dias, igual eu te falei, tudo corrido, para julgar pelo menos 60 contas. Que são dos eleitos, os 4 prefeitos, mais os vereadores das 4 cidades. E é uma coisa tem que ser muito criteriosa, igual você falou. O cara pode perder o mandato, ele pode. Não é nem perder o mandato, é nem ter o mandato, né? Vamos colocar, porque às vezes ele nem tomou posse. Nem toma posse. E o que acontece? Justamente isso. Tem que o cruzamento de dados nessa hora é muito importante. Estava comentando com a Rogéria que daqui a uns tempos a inteligência artificial vai ser muito importante no eleitoral, na questão de prestação de contas. Porque o partido tem que prestar conta, o candidato, o partido, se ele doou para o candidato tem que lançar na prestação de contas dele, o partido tem que lançar na prestação de conta dele, e esse cruzamento de dados é muito importante. Então, é muito detalhe, essa análise dessa prestação de contas é criteriosa, é muito detalhista e demanda muita atenção. Então, a equipe do eleitoral já está se preparando, já estamos recebendo prestações de contas, mas a gente ainda não começou a fazer a análise. Por quê? Porque, por exemplo, não adianta eu prestar minha conta hoje. Eles começaram a analisar, mas o meu partido não prestou. Olha só. Certo? Por quê? Porque eu vou ter que conferir se a doação que constou ali na minha prestação de contas está constando na prestação de contas do partido. Então eu tenho que esperar todas as prestações de contas chegarem para a gente começar a fazer esse cruzamento de dados. E o Brasil é um país de um fundo eleitoral bilionário, né? Fala não, né? O Brasil é muito dinheiro público investido em campanha política. E aí, esse dinheiro... Aliás, o critério para vir, assim, por exemplo, um candidato a prefeito de Ubá, ou um candidato a prefeito de Piraúba, um de Guiricema, é o partido que decide quanto vai mandar para cada um, né? E a partir daí ele tem que prestar conta disso. Justamente. Isso aí é uma questão interna do partido que foge à justiça eleitoral, mas a partir do momento que eles lançaram, isso tem que corresponder também na prestação do diretório estadual e o diretório nacional. Esse cruzamento de dados ele é feito nacionalmente. Então vamos supor lá o PSJ de Ubá, ele recebeu 5 milhões. Ele vai prestar conta dos 5 milhões. Só que ele tem que lançar esses 5 milhões no PSJ do estado de Minas Gerais. O PSJ, ele distribuiu 30 milhões para 50 municípios. Ele vai ter que juntar essa prestação de contas dos 50, fazer a prestação de contas e mandar para o nacional para bater tudo. Olha só. Então é uma coisa concatenada, município, estado e União Federal, sabe? Então assim, é tudo concatenado de forma que se houver um erro lá em cima, todo partido perde.
eu fico imaginando, né, os coordenadores de campanha lidando com tantos candidatos a vereador, distribuindo esse recurso todo. E não pode sobrar o recurso também. Aquele que sobra tem que ser devolvido Tem que ser devolvido para o Diretório Nacional. E aí entra o dinheiro que vem do partido, também doação também, né? Hoje tem as pouco, doações, né? Assim, a pessoa tem que saber trabalhar e a doação também tem limite. Certo? Até no máximo 10% da sua arrecadação do imposto de renda do ano anterior. Então, assim, tem vários critérios de doação. Então, não é porque eu sou um milionário, eu chego para você, Badaró, que é candidato, vou te dar $1 milhão. Não é por aí. Tem um limite que eu posso doar e tem um limite que você pode receber e tem um limite que você pode gastar. Porque não adianta nada você ter 5 milhões para uma campanha de vereador, você não vai poder gastar 5 milhões. Né? Hoje em dia, tudo tem um teto de gastos. Justamente voltando àquele princípio da igualdade. Certo. Vamos colocar aí há 20 anos atrás, quem tinha dinheiro era eleito. Hoje a coisa já está começando a mudar. Não basta você ter dinheiro para você ser eleito. É aquilo que você falou, você tem que ser conhecido na sociedade, tem que fazer um trabalho aqui, um ali, tem que fazer serviço voluntário. As pessoas têm que começar a te conhecer para ver que você realmente trabalha pró-comunidade. Não basta só ter dinheiro. Antigamente você comprava, né? É verdade. É diferente do modelo americano, por exemplo, que lá o dinheiro corre solto. E lá é assim mesmo. Tipo, quer entrar na política tem que ter dinheiro. Ou o próprio de doador, né? Sim, mas aí lá é uma coisa assim, você pode fazer a sua campanha sem estar afiliado a partido. Eu acho que é o que falta no Brasil. Sabe? Verdade. Porque hoje, para você se tornar um político no Brasil, você tem que filiar a um partido. Não tem campanha independente. Tá? Você não tem uma candidatura independente. Então, acho que isso falta no Brasil para a gente poder começar uma mudança, né? A mudança tem que ocorrer e espero que na próxima encarnação eu consiga ver isso. Agora, o termo que é usado no Brasil, né, é o famoso abuso do poder econômico, que cai nisso, né? Justamente. Ele não pode ultrapassar para manter a questão da igualdade, né? Justamente. E é difícil, como juiz também, ficar mensurando o que é o abuso do poder econômico, o que não é o abuso do poder econômico, né? É muito complicado, porque você tem a prestação de contas. Mas o que é isso? É o caixa 2, vamos colocar aí, né? Vamos colocar dessa forma. E é o que é mais difícil ser controlado. Sabe? Por quê? Porque a gente tem uma história de compra de votos, a gente tem uma história de dar presentes, de dar favores. Então, isso a gente tem visto que está diminuindo bastante, Badaró. Diminuiu bastante. Por quê? Porque as pessoas, igual eu falei, estão ficando conscientes. Estão buscando informações. Tanto que aquele candidato que busca falar mal do outro dentro de uma campanha, às vezes ele não consegue obter êxito. Justamente por quê? Porque as pessoas olham assim, pô, mas o cara tá falando mal, deixa eu ver o outro como é que é. E você tá fazendo campanha pro outro. Verdade. Você tá fazendo campanha pro outro. E isso não foi em Ubá, não. O Brasil inteiro. Foi uma campanha muito acirrada e muita detonação de honra de pessoas, né, doutor? Mas aí eu te pergunto, Bandanó. Eu estou falando mal de você para todo mundo, estou falando que você não é uma boa pessoa, que você não é um bom candidato, eu estou te difamando. Eu sou bom? Já começa errando aí, né? Já começa por aí. Eu tô te dando uma cadeirada, igual aconteceu na televisão. Tô te dando uma cadeirada, tô te ofendendo, tô te xingando. Você vai votar em mim para representar você dirigindo o seu município? E chega a um ponto também, que, conforme o senhor disse, chama a atenção para falar, deixa eu ver se esse cara é tão ruim mesmo. Talvez a pessoa nem tava se ligando Justamente. Tanto, mas já vai ver se é ruim esse tanto e talvez até e na internet hoje tem isso, né? Você tá com o celular aí, eu falei alguma coisa aqui, você já consulta no Google. O Dr. Google tá ali trazendo informação. Aí você fala, o João da Ana, ele é ruim. Aí você digita lá, João da Ana. O João da Ana é gente boa. Você vai procurar informações. E às vezes você muda de opinião justamente porque outra pessoa falou mal daquela pessoa que você buscou. Eu posso estar errado, mas a percepção que a gente acaba tendo depois de acompanhar tantas eleições, o cara que fala assim, fulano é viciado em jogo, ciclano bate na mulher, o outro dá cheque sem fundo, isso não tira nem agrega voto nenhum. Isso não leva a eleição nem para um lado nem para o outro. A gente percebe isso. Fica muito na turma inflamada, né? Justamente. E tem uma turma que talvez, por exemplo, toda vez que tem uma alternância de poder, né, seja federal, estadual ou municipal, principalmente na municipal,
Tem uma turma que já está trabalhando lá de cargos comissionados. Essa turma fica inflamada, porque não quer perder o emprego, lógico. Tem uma turma que está ansiosa para entrar nesses cargos, também está inflamada. Geralmente são os que mais são aguerridos. O embate maior é entre eles, não é? Então, às vezes nem o candidato tá nessa... Mas é o que eu pressão. falo, às vezes, igual aconteceu aqui, 2 candidatas queriam fazer comícios no mesmo dia, numa cidade pequena, e de repente você vai colocar 2 grupos inflamados no mesmo lugar. Esses grupos vão entrar em atrito, em confronto, podendo sair daí pessoas machucadas, até mortas, né? E você acha que as candidatas vão preocupar com elas? Exatamente. Elas estão disputando. Você acha que elas vão entrar nesse confronto? Ou na hora que começar o confronto vai ser a primeira a ir embora e deixar a outra ir embora? Ela tem segurança do lado, né? Tá protegida, entra no carro e vaza. Né? Justamente. Então, o que acontece? Essa inflamação, ela tem que mudar, ela está sendo mudada com o tempo. As pessoas estão começando a ficar mais racionais. Tanto que comícios, eles estão ficando mais vazios, estão esvaziando. Porque as pessoas... Hoje ela não precisa ir lá no comício, não. Ela vê a live sua na internet. É muito fácil hoje em dia perceber. E a população tá melhor informada em relação a um plano de governo, a propostas e tal, né? Mesmo que seja para ser enganado, mas o cara, ele... Justamente, hoje a informação, ela tomou uma velocidade absurda. Né? Se eu fizer um Pix para, vamos supor, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, se eu fizer um Pix aqui agora para ele recebe agora. Né? E já manda mensagem para mim, eu acabei de receber. Ou seja, a coisa está assim, muito rápida. Então, essas informações, essas fake news que as pessoas colocam, isso aí não tem o condão de mudar a opinião do eleitor, mais não. E o que a gente pôde perceber nessa eleição foi justamente isso. 2 grupos de pessoas, dentro da minha percepção, um contratado pelo grupo A e o outro contratado pelo grupo B. Um falando do A e o outro falando do B. Mas você via nitidamente que eram pessoas que não tinham influência política nenhuma. E com certeza o que elas publicaram na internet não teve o condão de alterar o voto de ninguém. Por quê? Porque são pessoas que não são conhecidas, não têm influência, não têm credibilidade. Certo? Mas os candidatos se incomodaram com aquilo, entraram com as representações, é o direito deles. Mas... a nível de alteração de percepção de voto, é assim, insignificante. Eu costumava falar com alguns amigos, né, que estavam dentro desse processo, tanto de um lado quanto do outro, que às vezes chegava muito inflamado. Falei, rapaz, percebe que isso é uma bolha. Dentro da bolha tá todo mundo ali muito aguerrido. Lógico. Mas eu falo assim, imagina o cara que tá lá no sítio agora tirando leite, a dona de casa misturando feijão dela, o cara lá dentro da fábrica. Esses caras não estão nem aí pra isso, cara. Estão nem aí. Esses caras, talvez assista um pedaço de um debate, viu? E a percepção dele é formada por uma questão muito mais ampla do que um detalhezinho desse. Justamente. E aí ele vai, na hora que ele se decidir a escolher o candidato, ele vai buscar informações sobre pessoas e escolher qual pessoa merece o voto dele. Não adianta você chegar lá e falar assim, vou te dar R$100 pra você votar em mim. O cara vai até pegar os R$100, mas ele já, ou seja, está descartado. Né? Verdade. Porque as pessoas hoje, elas têm esclarecimento. E a internet está trazendo esse nível de esclarecimento. Sabe? Por mais que as pessoas hoje, a gente ache assim, que estão ficando egoístas, insensíveis, isoladas, porque estão vivendo no mundo virtual, mas é daí que elas estão extraindo todas as informações. Verdade. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, voltaremos já com o último bloco, conversando aqui com o Dr. Nilo Marques, falando pra gente, explicando um pouco, né, dos bastidores do processo eleitoral, como funciona, como é organizado e como deu certo, graças a Deus, e agora só tá faltando a prestação de contas, né? A gente volta já. Fala, pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou Anderson Rinco Japa e de segunda a sexta-feira tem Alto Astral aqui na Líder comigo, a partir das 10 da manhã. Muita alegria, animação, música de qualidade e a sua participação. Alto Astral de segunda a sexta na Líder. Alto Astral, Líder FM. Você sabia que a programação da Rádio Líder FM também está disponível na Alexa? É só você pedir. Alexa, ouvir Líder FM Ubá. Bem-vindo à Rádio Líder FM Ubá 103.5. Pronto, a
Agora você tem a nossa programação em qualquer lugar do mundo, também pela Alexa. Opa, eu sou o Dudu, aqui da Rádio Líder FM 103,5 e tô aqui te convidando que de segunda a sexta-feira eu vou estar ao vivo com você a partir das 5 horas da manhã com um Bom Dia Líder. Muita informação, muita música e principalmente você. Acompanhe a nossa programação também pela internet no liderfmubá.com.br e acorda cedo, senão eu te ligo, hein? Bom dia, Líder FM. Estamos de volta com o programa Conexão Líder nesta sexta-feira, recebendo aqui o Dr. Nilo Marques Júnior, que está contando pra gente um pouquinho do processo eleitoral, como funciona, né? Doutor, você estava falando aí sobre, a gente está falando sobre a questão da prestação de contas e tudo mais, e também sobre os embates que aconteceram, que foram pesados, né? A judicialização das campanhas aqui em Ubá, na nossa região, é normal dentro de um padrão ou acima da média? A gente ouvia assim, sempre aquela publicação: justiça pede para que fulano retire do ar, não sei o quê. Isso é natural que seja assim mesmo, ou você achou que foi um pouco acima da média? Ô Badaró, a gente tem um grupo, né? A Justiça Eleitoral, ela monitora as eleições a nível estadual e federal. Então a gente tem um grupo do TRE com os juízes. Eu estou para te falar que o Ubá foi a eleição mais tranquila que teve, uma das mais tranquilas. Uhum. Certo? Teve lugares aí que tinham embates diários, agressões, brigas. Teve até tiro, morreu um cara, Teve até né? tiro. Teve um prefeito que foi preso na véspera da eleição, um candidato a prefeito foi preso por homicídio. Então, assim, olhando de uma forma geral, a eleição que transcorreu super tranquila. Uhum. Esses embates que tiveram de internet, porque foi a primeira vez que a internet foi usada né, com essa amplitude para uma campanha, tanto que a gente foi, como se diz, cobaia. Né? A Justiça Municipal, a gente foi cobaia para as próximas eleições gerais, porque não tinha nenhum julgado desses procedimentos para a gente ter como base. Então a gente teve que decidir e o tribunal está fazendo a jurisprudência agora para as próximas eleições. Então quando vier a eleição para governador, presidente, já vai estar pacificado alguns comportamentos que podem e que não podem. Uhum. Mas dentro do que aconteceu aqui, a gente conseguiu ter um controle, sabe, muito legal. A gente tinha o contato, o acesso aos advogados e os responsáveis pelos partidos, a gente conversava, a gente fez reuniões antes, durante a campanha, acertando as arestas, e o que foi bom foi isso. Os candidatos, eles tiveram a consciência e a ética, vamos até colocar dessa forma, foi uma campanha muito ética, porque assim, muito pouca coisa saiu do regramento legal. Uhum. Agora, as carreatas também, né? O pessoal fala muito de carreata, inclusive fala assim, fulano pagou a gasolina, não sei o quê. Como é que controla isso? Tem jeito também, né, doutor? Justamente, aquilo que a gente fala, cada um cuida do seu umbigo. Você quer fazer sua carreata? É aquela situação só. Eu estou disputando uma eleição com você. Se eu acho que eu não vou ganhar, que eu já estou mais... Eu vou começar a ir atrás de você para tentar te prejudicar. Cadê a ética nisso? Faça a sua campanha. Então, assim... Se o cara que pagou, não pagou, tudo bem, traz as provas que a gente vai analisar. Mas, você vai para uma carreata, ali no momento, igual você falou, o pessoal vibrando, o pessoal ali, né, disputando, no calor da coisa. O cara te dá R$20 para você botar uma gasolina, qual ilegalidade tem nisso? Você acabou de falar nos Estados Unidos, isso é comum. Uma coisa é eu pagar todo mundo para ir na carreata. Olha, eu vou pegar aqui R$100 mil e vou dar R$1.000 para cada um para vocês. Aí, não, tudo bem, aí é ilegal. Mas um ou outro, um amigo seu, você é candidato, mas você não deixa de ter amigos. Vamos colocar dessa forma. Você está disputando uma eleição, você quer que seus amigos vão, né? Você vai querer que sua família vá, você vai querer... Então, assim, aquele momento ali é um momento de alegria, é um momento de descontração. Eu vou ficar lá tirando foto, vigiando uma coisa para tentar te prejudicar. Eu não vejo sentido nisso, Badalão, sabe? Eu não vejo sentido nisso. Mas até isso aqui o bar foi tranquilo. Sim. E as carreatas foram bonitas, de ambos. Tranquilo, não teve embate, confronto de carreatas. Os partidos procuraram fazer assim, cada uma num dia, cada um num lugar diferente. Então, assim,
graças a Deus, eu agradeço, igual eu falei outro dia na rádio, vou falar aqui também, agradeço aos partidos, agradeço e parabenizo todos os candidatos e a equipe do cartório eleitoral, que sim, todos trabalharam com ética e com dedicação para que essa eleição transcorresse de uma forma super tranquila. Certo. Questão de urnas eletrônicas também, eu acho que o brasileiro acabou ficando com o pé atrás depois daquela eleição de presidente. Mas quando a gente avalia a eleição municipal, a gente percebe que a urna funciona perfeitamente bem, porque na eleição municipal a gente consegue medir muito bem, né? Badaró, eu tenho um estagiário, só para pegar um parâmetro, eu tenho um estagiário que ele é vascaíno. E o Atlético empatou com o Vasco essa semana. Primeira coisa que aí a gente chegou, foi brincar com ele. Primeira coisa que ele falou, foi roubado. Roubaram do Vasco. É a mesma coisa. O candidato que perde, ele vai falar que é fraude. A urna é fraudulenta, foi fraudada. Badaró, eu tenho 25 anos que eu sou juiz. Já fiz 8 eleições desses 25 anos. E vou falar pra você uma coisa. Não tem como fraudar a urna eletrônica. Por mais que vocês insistam, não tem como. Primeiro, a urna não é ligada na internet. Tá? Então, no dia da eleição, você pode ir lá, não tem internet, é energia elétrica. Sim. Porque ela precisa da energia elétrica para funcionar. Segundo, a carga, tá, das urnas, ela é feita na cidade. Ela não vem de Belo Horizonte ou lá de Brasília, carregada com um programa de lá. Não vem. Existe o programa e ela é carregada na zona eleitoral. Certo. Com técnicos de eletrônica da cidade. Então, para eu fraudar, eu tenho que contratar de todas as cidades, de Minas Gerais inteiro, todas as companhias que vão fazer isso. É muito dinheiro, eu tenho dinheiro para isso. Então, vamos começar por aí. A partir do momento que você carregou a urna, a equipe do cartório eleitoral, ela confere urna por urna. Certo. Urna por urna. Candidato, ver se realmente está lá. Porque é igual o seu celular aqui, existe um pendrive, mais ou menos desse tamanho, tá? Que é o carregamento da urna. Você carregou o pendrive, encaixou na urna, ele vai receber as informações, certo? Então, no dia da eleição, coloca lá o pendrive, é tudo lacrado. Eu e o doutor Bruno, a gente deve ter assinado pelo menos, vou colocar aí, uns 4.000 lacres. Olha só. Que é o lacre antes da eleição, né? Que a urna vai lacrada e depois os envelopes, assim, tudo é lacrado. Tudo é lacrado, não tem jeito. Bom, pegou aquilo ali, quando você vota, você digitou lá o número lá, 45000, vamos colocar. Apertou o sim, o seu voto ele é criptografado e randomizado. O que é randomizar? É picar ele todo. Sabe aquele picador de papel? É como se fosse feito aquilo. Criptografou, colocou um código, pica ele e ele vai ser armazenado daquele jeito. Que é para não ficar vinculando quem votou em quem, não tem como descobrir. Não tem como descobrir. E quando começa a eleição, você tira lá a zerésima. No final do dia, você tira o boletim de urna. Certo. Tá? Vocês devem ter feito, todas as rádios, todo mundo fez. Vai lá, tira a foto lá, no final do dia a transmissão bate com tudo que vocês fizeram. Como é que frauda? Se a transmissão bateu com o boletim de urna? Às 6 horas da tarde, já tinha um dirigente de partido, que eu liguei para ele, que ele é bem esperto. Falei assim, e aí? Ele falou assim, acho que o D'Amato vai ganhar com uma margem de uns 2.000 votos. 6 horas da tarde. Baseado nos boletins, ele já tinha feito a média, os caras já calcularam. Justamente, os delegados, os fiscais de partido, eles tiram a foto. Ainda mais, nós falamos da internet. Internet hoje, o cara tira a foto, já manda no WhatsApp, o cara já vai somando ele na hora. Antes da gente terminar a transmissão aqui, o pessoal já sabia. E no dia ainda deu um problema de internet, problema de provedor lá em Belo Horizonte, que demorou. Atrasou, né? Atrasou. A gente ficou no ar 5 horas, de 5 da tarde às 10 da noite. A eleição, a totalização acabou, era 10h30 quase. Então o que acontece? E foi em Minas Gerais todo, não foi só aqui não. Então o que acontece? Você tirou, totalizou, aí você transmite. E isso criptografado e randomizado. Lá em Belo Horizonte, no provedor, é que o programa descriptografa e desrandomiza e faz a totalização. Não tem jeito. E para quem não sabe, toda eleição, abre-se um edital para tentar violar urna. É desafiado sempre, né? É desafiado, o TSE coloca lá hackers do Brasil e do mundo inteiro já tentaram, não conseguem. Entendi. Então, gente, isso é lenda.
Tá? Fraude na urna é lenda. Teve uma moça lá em Tocantins, também a gente chegou lá no dia, na hora, que falou que ela digitou e o candidato dela não apareceu. Não apareceu porque ela digitou o número errado. Aí a gente foi conferir e digitou o número errado. Teve uma... Só assim para descontrair um pouquinho aqui, teve uma colega nossa aqui em Visconde Rio Branco, numa eleição, que a candidata chegou para ela com o boletim da urna e falou assim: minha senhora, houve fraude na eleição. Ela, mas fraude por quê? Sim, porque que, olha, que nessa sessão aqui eu não tenho nenhum voto. Sim, mas meu genro vota nessa sessão. Ah, meu Deus, entregou o genro. Entregou o genro. Ela falou: minha senhora, a senhora tem que perguntar pro seu genro. Ou seja, nem o genro dela, e ela achando, sim, né, que houve fraude porque não constou o voto do genro. Sim. Agora, ela perguntou se o genro votou nela? Nossa. Não perguntou, né? E por aí vai, né? E acontece demais, meu Deus do céu. Acontece. Não, tá certo. Vamos lá. Doutor, obrigado demais pela presença, viu? Muito bom o senhor vir aqui bater esse papo e gostaria, inclusive, de convidá-la a voltar mais vezes. A gente fala de presídio, fala de justiça, de lei. Eu sei que o senhor trabalha muito, sei que o seu tempo é muito corrido, mas sempre é um prazer receber o senhor aqui para poder estar explicando pra gente um pouco desse trabalho realizado pela justiça, que é tão importante. Ô, Badaró, eu agradeço, quero agradecer a todos os ouvintes e me coloco à disposição para um bate-papo posterior aí quando a gente puder. Tá certo. Doutor Nilo Marques aqui no Conexão Líder.